O esquema bilionário do ar-condicionado. O segredo sombrio que faz você pagar o dobro. Era o dia mais quente do verão brasileiro. Você chega em casa suando, pega o controle remoto, liga o ar-condicionado e... nada. O silêncio do aparelho quebrado é logo substituído pelo desespero de um orçamento assustador. O técnico olha para você, balança a cabeça e diz que o conserto simplesmente não vale a pena. Você vai precisar de um sistema novo, que pode facilmente ultrapassar a marca dos 10 ou 15 mil reais com a instalação. Mas o que ninguém tem coragem de te contar é que essa exata mesma máquina, pela qual você está pagando o preço de um carro usado, custou menos de 1/3 desse valor no galpão do fabricante. E pior ainda, as peças que deveriam durar 3 décadas foram milimetricamente projetadas em uma sala de reuniões corporativa de luxo para falhar exatamente quando a sua paciência e a sua garantia expirarem. Hoje, você vai descobrir a verdade por trás do maior monopólio silencioso da indústria. Um esquema de estratégia empresarial sombrio que envolve as 6 maiores corporações do mundo e que está secando o bolso de milhares de famílias. E se você ficar até o último minuto, eu vou revelar as 3 rotas de fuga definitivas para você quebrar esse ciclo e salvar milhares de reais na sua próxima compra. Se você quer proteger o seu dinheiro e entender como a geopolítica econômica age nas sombras contra você, já deixe o seu like e se inscreva no canal para blindar a sua mente com o nosso conteúdo investigativo. Quando você decide comprar um novo sistema de climatização, você naturalmente faz o que todo consumidor cuidadoso faria. Você busca orçamentos. Você encontra um revendedor da Carrier, depois um da Trane, depois um da Lennox. Você vê logotipos diferentes, caminhões diferentes, uniformes diferentes e vendedores diferentes, garantindo que possuem a melhor história de sucesso e o melhor custo-benefício do mercado. Você acredita firmemente que está participando de um livre mercado, avaliando empresas que lutam arduamente para conquistar o seu suado dinheiro. Mas isso é a mais perfeita ilusão. A brutal realidade dos bastidores do lucro é que apenas 6 gigantes corporativas controlam de 70% a 85% de todo o mercado residencial. Carrier Global, Trane Technologies, Daikin, Lennox International, Bosch e Ring. Ao longo das últimas 3 décadas, essas corporações engoliram e compraram quase todos os concorrentes independentes que cruzaram o caminho delas. Elas substituíram a concorrência genuína por um teatro sofisticado de adesivos e preços coordenados. Quando você opta por uma marca que parece regional, você não está financiando um pequeno empresário. Você está enviando o seu dinheiro para uma corporação global com ações negociadas na bolsa e focada exclusivamente em relatórios de lucros trimestrais. No vocabulário da gestão de crises corporativas e da engenharia interna, eles chamam isso de engenharia de emblema. Imagine caminhar por um gigantesco galpão de distribuição no atacado. Você veria fileiras e mais fileiras de unidades embaladas saindo da fábrica como máquinas em branco. A identidade da marca, o logotipo que você tanto confia, só é colado mais tarde. Às vezes pelo distribuidor e às vezes pelo próprio instalador na sua garagem. Há relatos chocantes de técnicos que abrem a caixa de um equipamento e encontram uma cartela com 5 adesivos de marcas diferentes. É a mesma máquina, o mesmo motor, a mesma carcaça. Mas dependendo do adesivo que for colado, a percepção de preço na cabeça do cliente muda completamente. Essa é uma genial e cruel análise de estratégia empresarial, desenhada para impedir que você compare preços de forma justa. Você liga para revendedores diferentes acreditando ter 3 avaliações independentes, porém eles muitas vezes buscam o aparelho no exato mesmo galpão regional. E o impacto disso no seu orçamento é devastador. Um sistema completo de 3 toneladas, que inclui condensadora e painel de ar, custa entre $3.000 e $4.500 no atacado americano, e a proporção no Brasil não é muito diferente. Mas esse mesmo equipamento chega para o consumidor final custando quase o triplo. Essa anomalia só é possível graças a um sistema de distribuição fechado a 7 chaves. Os fabricantes vendem com descontos colossais para distribuidores regionais que dominam territórios geográficos exclusivos. Você não pode simplesmente pesquisar em outra região. E esses distribuidores só vendem para empresas instaladoras credenciadas. A margem de lucro vai sendo inflada em cada etapa até chegar na sua mão como um pacote fechado e impossível de auditar. Mas o roubo silencioso no momento da compra é apenas a primeira fase da operação. O verdadeiro segredo que ninguém conta está na construção do equipamento. Você certamente lembra do ar-condicionado dos seus pais ou avós que durou 25 anos sem nunca dar um problema grave. Aquele nível de resistência foi apagado da história. A máquina que está sendo instalada na sua parede hoje tem uma expectativa de vida programada para no máximo 10 a 15 anos. E isso não é um acidente de percurso. É o resultado cristalino de dezenas de decisões de redução de custos tomadas nas mais altas liderança e gestão corporativas. Cada grama de metal retirado do seu equipamento transfere o risco e o custo diretamente para sua conta bancária. Antigamente, os motores eram robustos, feitos com aço espesso e tubos de cobre genuíno.
As máquinas modernas usam gabinetes finos e componentes de especificação mínima. A transição mais agressiva foi a troca das antigas serpentinas de cobre pelas modernas serpentinas de microcanais, feitas de alumínio. Essa inovação foi trazida da indústria automotiva com uma premissa sombria. O cobre antigo podia ser soldado e consertado por qualquer técnico na sua casa. Já a bobina de alumínio moderna não aceita reparos econômicos. Se uma pequena seção vazar, a peça inteira precisa ir para o lixo. E a substituição custa metade do valor de um aparelho novo. É nesse exato momento de desespero e calor que a corporação e o revendedor dividem o mesmo objetivo, que é forçar você a comprar uma máquina nova. E para garantir que você não tenha escapatória, a indústria ativou a arma mais poderosa de todas: a transição forçada de fluidos refrigerantes. Nas últimas 3 décadas, o mercado baniu o gás antigo, forçando milhões de famílias a enfrentarem contas de recarga que subiram de forma meteórica. Consertos que custavam o preço de um jantar passaram a custar o preço de uma geladeira nova. E antes mesmo que as pessoas terminassem de pagar as prestações de suas novas máquinas adaptadas ao gás atual, as agências reguladoras anunciaram uma nova fase de banimento. O equipamento que você comprar amanhã já nasce com um prazo de validade decretado por lei. O mais bizarro é que o próprio instituto que deveria testar e regular essa eficiência é financiado por mais de 300 empresas que lucram bilhões a cada nova onda de substituição obrigatória. Essa verdadeira máquina de espremer o consumidor chegou ao seu limite máximo recentemente. Em março de 2026, uma bomba explodiu no Tribunal Federal de Michigan. Um processo histórico, acusando formalmente a Carrier, a Trane, a Daikin, a Lennox, a Bosch e a Ring. A denúncia de crise corporativa alega que essas empresas, que controlam 90% do mercado, coordenaram reuniões secretas, usando um aplicativo de dados compartilhado para inflar os preços artificialmente. Os dados do governo federal mostraram que os preços dos equipamentos subiram absurdos 68% em apenas 6 anos, enquanto o custo do aço e do cobre permaneceu estável. Uma das empresas réis no processo apresentou um relatório revelando margens de lucro recordes de 22%, mesmo vendendo 23% a menos de produtos. Eles extraíram lucros colossais das mesmas famílias, vendendo menos máquinas. É a perfeita queda da empresa moral e ética. Se o seu sangue ferve ao ver como os grandes erros da história dos negócios sempre recaem sobre o consumidor comum e você se recusa a ser mais uma vítima desse sistema, esse é o momento exato para você deixar o seu like, se inscrever no canal e se juntar à nossa comunidade de mentes blindadas. Diante desse cenário catastrófico, o que você pode fazer quando o sol queimar lá fora e a sua máquina parar de funcionar? Você precisa parar imediatamente de agir como um consumidor comum e começar a operar como um infiltrado no mercado. A sua primeira estratégia de lições de liderança para empreendedores é assumir o controle da compra. Existem dezenas de sites de atacado direto que vendem equipamentos profissionais pelos mesmos valores que os instaladores pagam. Você adquire a máquina pelo preço real e contrata um técnico independente apenas para a mão de obra. As leis de garantia obrigam os fabricantes a cobrirem os defeitos, desde que um profissional licenciado faça o serviço, não importa onde você comprou a caixa. Se o instalador disser o contrário, ele está usando uma tática de intimidação e não um fato legal. A segunda estratégia para contornar esse cartel é focar na revolução dos aparelhos construídos para instalação caseira, modelos que já vêm com as linhas de gás pré-carregadas e dispensam completamente a necessidade de ferramentas especializadas ou licenças técnicas. Com o fim de semana livre e as instruções corretas, você elimina o intermediário e mantém o controle total da operação, salvando milhares de reais em taxas de serviço inflacionadas. E a terceira estratégia, a mais fundamental e inegociável de todas, exige que você obrigue os vendedores a competirem entre si. Nunca feche negócio sem ter no mínimo 5 propostas detalhadas na sua mesa. E não aceite orçamentos genéricos. Exija que cada proposta contenha a marca exata, o número do modelo, a capacidade e o índice de eficiência. Isso destrói a tática covarde de misturar produtos inferiores com preços premium para confundir a sua avaliação. E sempre que possível, evite o desespero do verão. Compre o seu aparelho de resfriamento no inverno e o seu aquecedor no verão. É na baixa temporada que a arrogância das instaladoras desaparece e a verdadeira geopolítica e economia do mercado se revela, forçando os preços para o chão. A indústria da climatização construiu impérios apostando que você faria apenas uma ligação no auge do calor e aceitaria a primeira cobrança absurda sem pestanejar. Eles contam com a sua pressa e com a sua falta de informação para sustentar um ciclo infinito de lucro fácil e obsolescência forçada. O processo judicial ainda vai se arrastar por anos nos tribunais, mas a verdade já não está mais nas sombras.
custo de fabricação é público, as falhas da engenharia são evidentes e as margens de lucro abusivas estão estampadas nos relatórios financeiros. O jogo está armado para fazer você perder dinheiro a cada 10 anos, mas agora você conhece as regras e você não precisa mais jogar nos termos deles. As histórias de fracasso e lições das grandes corporações provam que o poder do mercado só existe enquanto o consumidor aceitar pagar a conta no escuro. A luz foi acesa. A cadeira do poder agora é sua. Se esse documentário abriu seus olhos e mudou a forma como você vai investir o seu dinheiro, inscreva-se no Cadeira do CEO e continue descobrindo o que o mercado esconde de você.